Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e hoje eu vou falar sobre a linha do tempo em História do Brasil. Bora pra aula? Bom, aqui no canal já tem uma playlist toda sobre o que você precisa saber em história, então tem vídeos sobre a linha do tempo de história geral e outros vídeos com conceitos básicos de história, mas depois de alguns comentários que eu recebi de vocês, eu resolvi fazer esse complemento, que é o vídeo sobre a linha do tempo em história do Brasil. Da mesma forma que eu comentei nesse outro vídeo, é sempre importante a gente lembrar que a linha do tempo, ela vem de uma tradição bastante positivista de história, ou seja, que prioriza os grandes marcos, os grandes acontecimentos, e geralmente não é assim que a maioria dos professores de história, das professoras de história gostam de trabalhar em sala de aula. Mas a gente sabe também que a linha do tempo pode ser um recurso didático bastante importante e pode facilitar a sua vida na hora de estudar para o vestibular, na hora de estudar história de forma geral. É por isso que eu acabei insistindo um pouco nesse tipo de vídeo, porque eu acho que pode trazer uma clareza também para você entender os períodos históricos. E não é diferente quando a gente fala de história do Brasil. A história do Brasil geralmente é uma polêmica entre os alunos, não é todo mundo que gosta. E você ter essas ferramentas para você se organizar nos seus estudos pode ser uma forma também de você ter um pouco mais de afinidade com essa ciência. Então eu vou explicando para vocês aqui os contextos. E enquanto isso, ou a Lígia ou a Carol vão colocar aqui a linha do tempo para vocês seguirem e até mesmo para vocês organizarem aí no caderno, se vocês estiverem anotando também. Bom, vamos pensar então nesse início da história do Brasil. Então aí a gente começa a pensar naquilo que vai ser o território do Brasil independente, que se inicia mais ou menos aí 13 mil anos antes de Cristo, com a ocupação das primeiras pessoas que chegaram na América e consequentemente na região onde hoje é o Brasil. É nesse contexto que a gente vai chamar de pré-história do Brasil. Então pré-história entre aspas novamente, porque não significa que porque não havia a escrita, não havia história. Pelo contrário, é nesse contexto que a gente vai ter inúmeros artefatos arqueológicos que vão auxiliar os arqueólogos e, consequentemente, os historiadores a pensar um pouco nesse momento. Então, nós temos, por exemplo, o sambaquis, nós temos, por exemplo, as pinturas rupestres, a arte rupestre na Serra da Capivara, lá no Piauí, em outros lugares aqui do Brasil. E nós vamos ter também os primeiros seres humanos que chegam aqui, e um grande exemplo é a Luzia, esse fóssil antigo encontrado aqui no Brasil, na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, é um longo período que a gente pega aí mais ou menos de 13 mil antes de Cristo, é uma estimativa, até 1500, quando da invasão portuguesa, logo nesse início aí do século XVI. Vocês vão perceber que eu vou trazer aqui uma linha do tempo muito pautada em acontecimentos políticos principais, mas existem outras formas da gente pensar a linha do tempo da história do Brasil, como por exemplo, pelos ciclos econômicos. Eu vou falar um pouco deles também. Geralmente é o que a gente mais vê na escola, os ciclos econômicos para pensar a história do Brasil. Talvez não seja a melhor forma, mas é o que muitas vezes os livros didáticos trazem, mas é uma forma também da gente pensar um pouco essa história. Mas enfim, né? Então, saindo aí da pré-história e entrando no momento da invasão portuguesa, de 1500 até 1530, nós temos um período chamado de pré-colonial. É aquele contexto histórico onde os portugueses invadem aqui a região, onde nós temos lá a carta de Pero Vaz de Caminha explicando para o rei de Portugal o que eles haviam encontrado aqui, mas que nós não temos ainda uma colonização sistemática de fato. Esses primeiros 30 anos, nós temos aí muito da exploração do pau-brasil, do escambo feito pelos indígenas, e é um momento de, vamos dizer assim, reconhecimento desse território. E aí, a partir de 1530, por diversos fatores, que, aliás, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? A gente vai ter o início da colonização da América Portuguesa. Então, nós temos um momento, de fato, da colonização.
de 1530 até 1822, quando da Declaração da Independência do Brasil, nós vamos ter esse longo período de colonização ou de América Portuguesa, né, como alguns historiadores vão colocar também. Então, esse longo período, dentro dele existem inúmeras questões, tá, gente? Inclusive pensando de forma regional, não só o Norte e Nordeste, como o Sul e Sudeste, nós temos várias questões aí. Mas o que eu posso trazer aqui para vocês de destaque é que esse longo período nós tivemos diversos ciclos econômicos, como por exemplo o ciclo da própria exploração do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar no século 16 e 17, no século 18 com mais força em Minas Gerais nós tivemos o ciclo do ouro, junto também com o ciclo do algodão, e no século 19 o ciclo do café. É óbvio que esses ciclos eles são importantes, mas não é porque a gente tem aí o foco num tipo de exploração específico em uma década ou um século específico é que outros produtos não foram explorados também. Nós temos drogas do sertão, temos o ciclo da borracha no final do século 19 início do 20. É só uma forma, de novo, mais didática da gente entender esses momentos de exploração e de principalmente foco português na exploração desses recursos naturais por conta da questão do mercantilismo, do desenvolvimento ali desse acúmulo de riqueza, que era o objetivo final da colonização. Além disso, esse longo período de 1530 a 1822, ele tem como foco, obviamente, o pacto colonial, então a gente vai encerrar no momento da transição para a independência, e também nós temos a questão da mão de obra escrava africana e indígena nesse contexto. Nós temos, infelizmente, um contexto também de genocídio indígena, de etnocídio também, e de toda essa questão da mão de obra escravizada como o foco e de uma agricultura para exportação. Bom, a partir da independência, nós vamos ter aí um longo período do século XIX que vai até 1889, do chamado Brasil Império ou Brasil Imperial. Nesse contexto, pós-independência, nós temos algumas divisões, inclusive, desses períodos. Mas é importante ressaltar aqui para vocês que a partir de 1808, nós temos também características diferentes e que vão transformando o Brasil, que é a questão da vinda da família real portuguesa. Essa vinda vai elevar o Brasil também à capital do Império Português, né? Na verdade, o Rio de Janeiro como capital do Império Português. Por isso, algumas características coloniais vão se alterando ao longo desse contexto, mas, de fato, aí a gente pensar numa data, a gente tem o 7 de setembro de 1822 e até o 15 de novembro de 1889, esse período imperial. Então, esse contexto todo é dividido em 3 momentos. O momento do primeiro reinado, onde nós temos aí o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831, quando o Dom Pedro I abdica do seu trono. Depois nós temos o período regencial, que é o momento em que os regentes vão estar aqui governando enquanto Pedro II não se torna maior de idade, e o segundo reinado, que se inicia com o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II tem 15 anos apenas, e vai até o golpe da República em 1889. A partir daí, nós temos também um longo período de Brasil como república, pensando na questão política. E aí não tem como a gente simplesmente generalizar e colocar esse longo período em uma característica única ou como se fosse homogêneo. A gente tem várias divisões políticas e vários acontecimentos importantes ao longo desse tempo, e é por isso também que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, a partir de 1889, demos início então à República, ao período republicano, e aí nós começamos com outras divisões. De 1889 até 1894, nós vamos ter a chamada República da Espada, que é aquele contexto histórico onde os militares governam o país, enquanto nós temos toda essa questão de resistência, se haveria uma república realmente, se nós continuaríamos como monarquia, enfim, várias questões políticas aí. A partir de 1894 até mais ou menos aí 1930, nós vamos ter a chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite. É um contexto onde os governantes do país se revezam entre mineiros e paulistas, por isso esse nome de República do Café com Leite. Nós temos muitas oligarquias aí que estão no poder e que concentram esse poder político.
Então aí, entrando dentro do século XX, a partir de 1930 até 1945, nós temos a chamada Era Vargas. Getúlio entra no poder com a Revolução de 30, permanece até 45, e esse período longo da Era Vargas também é dividido em governo provisório, depois nós temos um governo constitucional, até chegar no Estado Novo, na ditadura estado-novista. Então temos vários períodos, vários recortes aí dentro também. A partir de 45, com o fim do Estado Novo até 1964, nós temos um período republicano liberal, no qual tivemos vários presidentes que vão governar por meio da Constituição de 45. É um período ainda democrático, mas bastante instável, e a partir de 1964, com o golpe civil-militar, nós vamos ter então a ditadura militar até 1985. Por isso que eu disse para vocês que era complicado dividir apenas em república esse longo contexto histórico brasileiro. A partir de 1985, nós temos a chamada Nova República, que segue até o nosso momento atual. No caso desse vídeo, está sendo gravado em 2022. É bastante interessante pensar que esse é um período bem curto, historicamente, aí, de poucos anos, mas que já tem também contextos políticos, sociais, econômicos bastante importantes. Inclusive, nos últimos anos, nós temos diversos especialistas dizendo que desde 2016 nós temos entrado aí em um novo contexto histórico, provavelmente um novo período republicano, que nós só saberemos se vai ser nomeado de uma forma diferente ou classificado pelos historiadores de uma forma distinta daqui a algum tempo. De toda forma, essa linha do tempo, vamos dizer assim, ela vai se encerrar nesse contexto de Nova República, e nós temos então esse momento democrático, principalmente com foco na Constituição de 88. Então, existem essas duas formas da gente pensar a nossa linha do tempo da história do Brasil. Primeiro, num contexto mais político, como eu fiz até agora com vocês, pensando nas mudanças de governo, nas constituições, mas também nós podemos pensar na questão dos ciclos econômicos, como a gente já comentou aí no nosso vídeo. De toda forma, você tem aí muitos dados que revelam toda essa trajetória da história do Brasil, claro que de forma bem generalizada, sem pensar em um ou outro contexto, mas eu acredito que a partir daqui você já possa se aprofundar em determinados períodos e pensar em determinadas particularidades de cada região do país e de questões, enfim, sociais que estão inseridas dentro desses recortes que eu coloquei aqui também. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com aquele colega que tá precisando, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.